Olá, galera. Vou estar contando aqui uma história da época da faculdade. A gente estava fazendo uma apresentação de palestra, né, aula de fisiologia. Cada aluno subia, falava e o professor fazendo anotaçõezinhas num papelzinho. A gente tinha uma aluna que era brilhante. Vou estar chamando aqui de um apelido, vamos chamar ela aqui de Bia. A Bia era uma aluna exemplar, né? As aulas de fisiologia basicamente eram um ping-pong do professor com ela, né? O resto da turma ficava só olhando para um lado e para o outro, né? Um estresse muito grande, as pessoas achando que tinham ido mal. Até que, em determinado momento, o professor teve que interromper a apresentação de uma aluna porque foi chamado na porta, né? Acho que era coordenador, alguma coisa assim. E o professor se distraiu, levantou, deixou o papel na carteira onde ele estava e ficou conversando na porta da sala de aula. Até saiu um pouco, e é óbvio que aquilo foi o mole que ele deu. A turma, que estava curiosíssima para saber se tinha ido bem ou mal, olhou aquele papel e falou: agora, vamos saber o que ele está anotando aqui a respeito da gente. E aí, eu me lembro que juntou uma cabeçada de gente, todo mundo em volta daquele papel, para saber, para tentar, e eu, o que ele disse de mim, e aí foi um choque, né, porque para determinada aluna, estava escrito assim: fulana, inexpressiva. Todo mundo, nossa, inexpressiva. Aí olhou outra aluna, muito enrolada. Todo mundo, nossa, todo mundo, ai meu Deus, eu me dei muito mal, não quero nem saber o que ele falou de mim. Não, olha aqui, tá anotado, aquela confusão e tal, o que cada um falou. De repente, alguém viu o que estava anotado a respeito da tal CDF, a Bia. O que tá anotado aqui da CBF? Aí olharam e falaram: bestona. Quando falaram bestona, a turma parou, né? Aí o professor lá, distraído, conversando e tal, a turma, bestona, fulana, vem ver, te chamaram de bestona, o professor te chamou de bestona. Todo mundo, que bestona? Não é possível. Aí a Bia chegou, se aproximou, não, deixa eu ver, não é possível. Aí olhou, estava escrito lá: Bia bestona. Fulano, meu Deus, o professor tá se excedendo muito, já tinha chamado a outra de inexpressiva, falou que a outra era enrolada. Chamar a Bia, logo a Bia, de bestona. Gente, isso é um pouco demais. Aí ficou aquele bafafá: meu Deus, é um absurdo, esse professor não tem direito de fazer isso com os alunos, isso quebra lá. O estresse pegando fogo, a coisa começando a ferver. E aí, de repente, o professor parou de conversar e voltou, né? E todo mundo voltou pra carteira e tal, todo mundo pros seus lugares, fingindo que não tinha acontecido nada, que ninguém tava sabendo de nada, né? E o professor mandou dar seguimento à apresentação. Lógico que a partir daí o clima, que já era tenso, ficou mais ainda, as pessoas gaguejando sem saber o que falar, porque, porra, se a grande CDF da turma tinha sido chamada de bestona pelo professor, você imagina qualquer... E quando acabou a apresentação, eu me lembro que a gente ficou uma semana discutindo esse assunto em sala, em outras aulas, no intervalo, não se falava de outra coisa. A verdade é essa: aquela semana na faculdade não se falava de outra coisa, só se falava da tal da bestona, né? Uns falavam de uma maneira séria: o representante de turma, nós temos que nos mobilizar, o professor não pode estar chamando uma aluna de bestona. E lógico, né, a turma da rapaziada da sacanagem: a bestona tá aí, a bestona, fala baixo, é brincadeira rolando solta, sacanagem, chamando a garota de bestona. E a turma tentando arrumar um jeito diplomático de resolver a questão, porque naturalmente o professor não poderia chamar uma aluna de bestona, é óbvio, né? Era caso sim de estar levando ao decano, a quem quer que fosse, né, a coordenadoria. Mas, por outro lado, como que a gente iria assumir que a gente soube dessa informação, né? Ficou aquele jogo de empurra, tal, a discussão, até que resolveram, não sei como, resolveram conversar com o professor. Professor, nós temos um assunto aqui para falar com o senhor, a turma está muito revoltada, indignada e tal. Por quê? O que houve? Qual o problema? Tal. Aí a representante, coitada, que teve que assumir a bomba, né? Olha, professor, é que alguns termos que o senhor tem usado, né,
para se referir em relação à nota dos alunos. A turma não está muito satisfeita. Como assim? Eu não tem nada demais, eu tô julgando conforme os meus critérios, eu não vejo motivo nenhum de reclamar. Professor, acho que é desnecessário, a turma está muito revoltada. Tá revoltada com quem, meu filho? Qual o motivo dessa revolta? Aí acabou que falaram, olha, o senhor tá chamando uma aluna nossa aqui de bestona, né? Bestona? Bestona, é um termo assim, a gente não quer, não tá satisfeito com isso. Mas como assim, bestona? Deixa eu ver aqui, ele pegou o papel lá que tava anotado. Tá aqui, minha filha, aqui não tem nada de bestona. Aqui, aqui, professor, bestona, que bestona o que, rapaz? É best one. A melhor, best one, era isso que ele tinha se referido. A Bia do CDF. You'll never know. Baby, too shady, tied up like a shoelace. I don't like it.